Meu prezado amigo, alma valorosa que me escuta neste momento especial, quero que tenha certeza de que a sua presença aqui comigo, nesta noite, não é por acaso. Não, de forma alguma é coincidência. O Espírito Santo, em sua sabedoria sem fim e carinho infinito, te conduziu até este instante, até estas palavras que logo sairão do meu coração para tocar o seu. E enquanto me preparo para dividir com você algo que mudou não só a minha vida, mas a de milhares de pessoas em todo o planeta, sinto uma presença tão nítida, tão real, que quase posso senti-la com as minhas mãos. Você precisa saber que existe algo profundamente sagrado nos instantes antes de você dormir. É um segredo que a maioria das pessoas não entende por completo. É como se a cortina que separa o céu e a terra ficasse mais fina, mais transparente. É nessa calmaria, nesse momento só seu da noite, que o nosso espírito fica mais aberto, mais pronto para receber o que é divino. E é exatamente nesses momentos que o Espírito Santo quer te visitar de um jeito único, um jeito que pode reescrever completamente o rumo da sua vida. Ao longo de todos estes anos de trabalho, eu vi milagres que fogem do comum. Eu vi cegos voltarem a enxergar, surdos ouvirem pela primeira vez, pessoas sem movimento se levantarem e andarem. Mas quero te contar algo que talvez te surpreenda. Alguns dos milagres mais fortes, aqueles que mais transformam, aconteceram não em grandes reuniões, não sob as luzes fortes do palco, mas na paz da noite, no cantinho da casa, quando alguém com coração sincero e humilde se voltou para o Espírito Santo com palavras fáceis, mas carregadas de força. Lembro com clareza de uma carta que recebi há alguns anos. Era de uma senhora chamada Margaret, lá de Ohio. Por 20 anos, ela enfrentou uma tristeza tão pesada que, em certos dias, não conseguia nem sair da cama. Tentou de tudo, médicos, remédios, terapias, mas nada parecia curar a raiz da sua dor. Certa noite, depois de ouvir um dos nossos programas de rádio, ela resolveu fazer algo diferente. Antes de adormecer, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela sussurrou estas frases: Espírito Santo, eu preciso de você. Me visite esta noite. Toque meu coração ferido, seja meu médico, meu amigo fiel. O que aconteceu naquela noite, meu amigo, foi um verdadeiro presente. Margaret acordou com uma calma que não sentia há décadas, mas, mais que isso, ela despertou com uma certeza, uma convicção firme de que não estava sozinha, de que o Espírito Santo tinha, de verdade, atendido ao seu pedido. E a partir daquela noite, a vida dela mudou por completo, não de repente, não de forma exagerada, mas de um jeito contínuo e profundo. É isso que eu quero que você entenda. O Espírito Santo não é uma força fria, não é apenas uma energia ou um poder. Ele é uma pessoa divina, sim, mas que tem sentimentos, que tem vontade, que deseja ter uma ligação verdadeira com você. E quando nos dirigimos a ele com respeito, com carinho, com uma humildade de verdade, ele responde, sempre responde. Mas deixe-me falar de algo mais. Existem palavras certas. Existe um modo especial de falar com o Espírito Santo que parece escancarar as portas do céu de um jeito que assusta. Não é uma receita mágica. Entenda isso claramente. Não é um truque de mágica. É muito mais profundo. É uma atitude do coração mostrada em frases. É uma postura da alma que reconhece a nossa necessidade urgente do que é divino. Durante os meus anos de trabalho, percebi que quando as pessoas buscam o Espírito Santo com certas palavras, com certo modo de ser antes de dormir, algo divino acontece. É como se existissem chaves certas que abrem portas específicas no mundo espiritual. E nesta noite, meu amigo, quero dividir com você essas chaves. Primeiro, preciso te dizer que a humildade é totalmente fundamental. O Espírito Santo não vem aos arrogantes, não visita os que se acham importantes. Ele vem aos que estão quebrados, aos simples, aqueles que sabem que precisam desesperadamente do divino. Quando nos deitamos a cada noite, devemos fazer isso sabendo que, sem o Espírito Santo, não somos nada. Sem ele, nossas vidas são vazias, sem sentido, sem força. Lembro de algo que vivi há muitos anos, quando eu estava começando meu trabalho. Eu vinha orando por uma cura específica há semanas, mas nada parecia acontecer. Uma noite, cansada e sem saber o que fazer, falei com o Espírito Santo com uma sinceridade total. Eu disse, Espírito Santo, eu falhei. Tentei fazer isso com a minha própria força, com o que eu sei, mas eu não consigo. Preciso que você tome conta de tudo na minha vida. Preciso que seja você a orar através de mim,
a ajudar as pessoas através de mim, a amar através de mim. Naquela noite, algo mudou, não só no meu trabalho, mas na minha vida pessoal. Acordei com um novo poder, com uma nova presença e, desde então, sempre que me sinto fraca, sempre que me sinto incapaz, eu volto a essa postura de total humildade diante do Espírito Santo. Agora, me permita compartilhar com você as frases exatas que mudaram tantas vidas. Mas, antes de fazer isso, quero que entenda que estas não são palavras com poder mágico. O poder delas não está na combinação de sílabas, mas na forma de pensar do coração que as diz. É a fé, é a expectativa, é a humildade que lhes dá força. Quando você se deitar esta noite, quando colocar a cabeça no travesseiro, quero que respire fundo e que, do fundo do seu ser, diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu te respeito. Eu te vejo como meu mestre, meu guia, meu amigo consolador. Nesta noite, eu entrego a minha vida completamente nas suas mãos. Me visite enquanto durmo. Fale com o meu espírito. Cure o que está quebrado em mim, limpe o que está sujo, traga de volta o que foi perdido, seja meu farol, meu protetor, seja meu tudo. Mas não pare por aí. Continue, Espírito Santo. Eu abro mão da minha vontade. Eu desisto dos meus planos, dos meus desejos, das minhas ambições. Eu quero só o que você quer para a minha vida. Me use como sua ferramenta. Flua através de mim, para que amanhã eu acorde, não com o que eu sei, mas com o que você sabe, não com a minha força, mas com a sua, não com o meu carinho, mas com o seu. Você consegue sentir a força destas palavras? Consegue sentir algo se mexendo no seu espírito enquanto as diz? É isso que o Espírito Santo está esperando ouvir. Essa entrega total, essa submissão completa. Mas há mais. Há um aspecto extra que eu quero dividir com você. Veja bem, o Espírito Santo não quer só nos visitar, não quer só nos acalmar ou nos curar, ele quer nos usar. Ele quer que sejamos as ferramentas dele nesta terra. E quando falamos com ele com essa prontidão, com essa vontade de sermos usados, algo maravilhoso acontece. Eu vi isso muitas e muitas vezes. Pessoas que passaram a falar com o Espírito Santo desse jeito antes de dormir, não só tiveram uma mudança pessoal, mas começaram a ser usadas por Deus de forma poderosa. Começaram a orar por outras pessoas e viram milagres. Começaram a profetizar, a ajudar, a ser canais de cura divina. Lembro de um homem chamado David, da Califórnia. Ele era um empresário de sucesso, mas estava espiritualmente seco, vazio. Uma noite, depois de ouvir essas aulas, resolveu tentar. Falou com o Espírito Santo com estas frases: Espírito Santo, eu não quero só que me visite esta noite, eu quero que me use. Quero que flua através de mim. Quero ser sua ferramenta nesta terra. Use-me para abençoar outros, para curar outros, para ajudar outros. Na manhã seguinte, David sentiu uma vontade estranha de ligar para um velho amigo com quem não falava há anos. Quando ligou, descobriu que o amigo estava passando por uma crise terrível. O casamento estava desfeito, ele tinha perdido o emprego. Estava pensando em tirar a própria vida. Mas enquanto David falava com ele, sentiu palavras saindo de sua boca que não eram dele. Sentiu uma sabedoria, uma bondade, um carinho que não eram dele. O Espírito Santo estava usando David para ajudar seu amigo. Esse foi apenas o começo. Desde então, David tem sido usado de forma poderosa pelo Espírito Santo. Ele orou por doentes e os viu curados. Ele profetizou e viu as suas profecias se realizarem. Ele se tornou um canal de conforto, de cura, de coisas maravilhosas. E esta pode ser a sua história também, meu amigo. Quando você fala com o Espírito Santo com estas palavras, não está apenas pedindo que ele te visite, está pedindo que ele te use, está se abrindo para um tipo de experiência espiritual que talvez você nunca tenha pensado ser possível. Mas quero te avisar de algo. Quando você começa a falar com o Espírito Santo deste jeito, sua vida vai mudar. Você não pode continuar o mesmo. Você não pode seguir vivendo como antes. O Espírito Santo vai começar a trabalhar em você, através de você, e sua vida vai tomar um rumo totalmente novo. Algumas pessoas ficam assustadas quando eu digo isso. Elas têm medo de perder o controle de suas vidas. Mas deixe-me dizer algo: você já não tem controle de verdade da sua vida. Você já está sendo controlado, seja pelas suas próprias vontades humanas, pelas situações, pelas forças do mal.
A liberdade de verdade vem quando deixamos o Espírito Santo tomar o controle. E quando ele assume, quando ele de fato visita a sua vida, você sente uma calma que é maior do que se pode entender. Você sente uma alegria que não depende do que está acontecendo. Você sente um carinho que não é deste mundo. Você sente uma força que não é humana. Deixe-me contar sobre outra coisa que vivi. Há alguns anos, eu estava passando por um dos períodos mais difíceis da minha vida. Havia críticas pesadas contra o meu trabalho, havia problemas em casa, havia dificuldades financeiras. Uma noite, eu me senti totalmente esmagada. Deitei com lágrimas nos olhos e disse ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu me sinto tão pequena, tão incapaz, mas preciso de você mais do que nunca. Me visite esta noite. Não apenas me acalme, mas me encha de poder. Dê-me sua força, sua sabedoria, seu carinho. Que amanhã eu acorde com uma nova força, com uma nova autoridade espiritual. Naquela noite, eu tive um sonho incrível. Vi Jesus parado ao lado da minha cama e ele me disse: Caterine, eu estou com você. Meu espírito te dará força. Não tenha medo, porque eu venci o mundo. Acordei com uma força que não era minha, com uma calma que eu não podia explicar, com uma autoridade espiritual que era totalmente nova. No dia seguinte, eu ajudei as pessoas com um poder que nunca tinha sentido antes. Os milagres fluíam como rios. A presença de Deus era tão forte que as pessoas caíam sob o poder do Espírito Santo só de estarem no mesmo lugar. Foi uma das noites mais poderosas do meu trabalho. É isso que eu quero que você entenda. O Espírito Santo não quer apenas te visitar para te confortar, ele quer te visitar para te encher de poder. Ele quer te visitar para te mudar em uma ferramenta poderosa nas mãos dele. Agora, deixe-me dividir com você algo mais direto. Há certas frases que parecem ter uma força especial para chamar a presença do Espírito Santo. Não que essas frases tenham poder mágico em si, mas elas mostram atitudes do coração que o Espírito Santo não consegue resistir. Uma dessas palavras é entrega. Quando você diz ao Espírito Santo: eu me rendo completamente a você, algo se quebra no mundo espiritual. É como se as barreiras que estavam impedindo a visitação dele caíssem na hora. Outra palavra forte é fome. Quando você diz: Espírito Santo, eu tenho fome de você. Eu tenho sede da sua presença, ele responde na hora. Sabe por quê? Porque ele também tem fome de você. Ele também deseja essa união com você. E depois, há a palavra prontidão. Quando você diz: Espírito Santo, estou totalmente pronto para você. Use-me como quiser, quando quiser, onde quiser. Ele vê em você um recipiente que pode usar para os planos divinos dele. Mas existe uma frase em especial que eu descobri ser especialmente poderosa. É esta: Espírito Santo, seja meu tudo. Quando você diz estas palavras com verdade, com todo o seu coração, você está dizendo que não quer nada além dele. Está dizendo que ele é suficiente para você. Lembro de uma mulher chamada Sara, que tinha perdido o marido depois de 40 anos de casados. Ela estava destruída, sem rumo, sem saber como seguir em frente. Uma noite, depois de ouvir essas aulas, ela buscou o Espírito Santo com estas frases: Espírito Santo, eu perdi meu companheiro de vida. Eu me sinto tão sozinha, tão vazia, mas esta noite eu peço que você seja meu tudo. Seja meu companheiro, seja meu amigo consolador, seja minha força. Preencha o buraco que ficou no meu coração. Naquela noite, Sara sentiu uma visitação do Espírito Santo como nunca. Sentiu uma presença tão real, tão forte, que era como se alguém tivesse entrado de verdade no quarto. Mas, mais que isso, sentiu um carinho tão profundo, tão completo, que pela primeira vez desde a morte do marido, sentiu que não estava sozinha. Desde então, Sara testemunhou que o Espírito Santo se tornou de verdade o seu tudo. Ele é seu parceiro na solidão, seu conforto na dor, seu guia nas decisões difíceis. E não só isso, mas ele a tem usado de forma poderosa para ajudar outras viúvas, para ser um canal de conforto e cura. É isso que eu quero que você entenda. Quando o Espírito Santo se torna o seu tudo, quando ele de fato visita a sua vida de forma constante, verdadeira e particular, a sua vida muda por completo. Você não só tem a sua própria cura, mas se torna um instrumento de cura para os outros. Agora, deixe-me falar de algo bem prático. Há certas coisas que ajudam na visitação do Espírito Santo. Primeiro, a calma.
O Espírito Santo fala baixinho, não em gritos. Ele se move no silêncio, não no barulho. Quando você se deita cada noite, desligue a televisão, o rádio, o celular, crie um ambiente de calma e paz. Segundo, a limpeza espiritual. Antes de falar com o Espírito Santo, olhe para o seu coração. Existe algum erro que você não confessou? Existe mágoa, ressentimento, falta de perdão? O Espírito Santo é santo e ele não pode morar onde sujeira, mas a boa notícia é que ele mesmo pode te limpar. Peça a ele: Espírito Santo, limpe meu coração, tire tudo que não é seu. Faça de mim um recipiente limpo, um recipiente santo. Terceiro, a expectativa. Você precisa esperar que o Espírito Santo te visite, não como expectativa de quem se acha merecedor, mas como expectativa humilde, com uma fé simples e verdadeira. Quando você busca ele, faça isso com a certeza de que ele escuta, de que ele atende, de que ele vem. Quarto, a insistência. Não desanime se você não sentir uma visitação impressionante na primeira noite. O Espírito Santo está trabalhando mesmo quando você não sente. Continue buscando a ele noite após noite. Continue o convidando. Continue se entregando. Continue esperando. Deixe-me contar sobre um homem chamado Robert que lutava com o vício em bebida por anos. Tinha tentado de tudo: grupos de ajuda, terapia, programas de reabilitação, mas nada dava certo. Uma noite, desesperado, ele buscou o Espírito Santo com estas frases: Espírito Santo, eu falhei muitas e muitas vezes. Eu não consigo vencer este vício com a minha própria força. Preciso do seu poder. Me visite esta noite. Tire de mim a vontade de beber. Preencha o vazio que estou tentando preencher com álcool. Na primeira noite, Robert não sentiu nada de exagerado, mas ele continuou. Noite após noite, ele falava com o Espírito Santo com as mesmas palavras. Depois de uma semana, ele começou a notar que a sua vontade de beber estava diminuindo. Depois de um mês, ele tinha perdido totalmente a vontade. Depois de 6 meses, não só estava livre do vício, mas estava sendo usado pelo Espírito Santo para ajudar outros viciados. Esse é o poder da insistência. O Espírito Santo honra aqueles que buscam a face dele com frequência, que não desistem, que continuam convidando noite após noite. Agora, deixe-me falar de algo mais profundo. Existem diferentes níveis de visitação do Espírito Santo. Existem visitas de conforto, onde ele vem apenas para te acalmar, para te dar paz no meio da dificuldade. Existem visitas de cura, onde ele vem para sarar o seu corpo, a sua alma, as suas emoções. Existem visitas de poder, onde ele vem para te dar força para o trabalho, para o serviço. Mas há um nível de visitação que é o mais profundo, o que mais transforma. É a visita de união, onde ele não só te visita, mas faz morada em você, onde ele não só vem e vai, mas fica, onde sua vida se torna uma experiência contínua da presença dele. Esta é a visitação que todo crente deve buscar. Esta é a visitação que muda não só momentos, mas uma vida inteira. E esta visitação chega àqueles que não buscam apenas os presentes do Espírito Santo, mas o próprio Espírito Santo. Quando você buscar o Espírito Santo esta noite, não peça apenas que ele te visite, peça que ele faça morada em você. Peça que ele não só venha, mas que fique. Peça que a sua vida se torne o templo dele, o lar permanente dele. Lembro de uma coisa que vivi há muitos anos que mudou completamente o meu entendimento sobre a visitação do Espírito Santo. Eu estava orando no meu quarto uma noite quando, de repente, senti uma presença tão poderosa que me joguei no chão. Mas o que mais me impressionou não foi a força da presença, mas a calma, a doçura, o carinho que não se pode descrever que vinha dela. Naquele momento, o Espírito Santo falou comigo, não com palavras audíveis, mas direto no meu espírito. Ele me disse: Caterine, eu não quero só te visitar de vez em quando. Eu quero fazer morada em você. Eu quero que a sua vida se torne o meu lar permanente. Eu quero que cada respiração que você dê seja minha respiração. Que cada palavra que você diga seja minha palavra. Que cada coisa que você faça seja minha ação. Naquela noite, algo mudou em mim para sempre. Não só no meu trabalho, mas na minha vida pessoal. Eu não buscava mais visitas de vez em quando do Espírito Santo. Eu não buscava mais experiências raras da presença dele. Eu passei a buscar uma união permanente, uma morada contínua. E é isso que eu quero para você, meu amigo.
Não apenas visitas raras, mas uma morada permanente. Não apenas experiências esporádicas, mas uma vida contínua na presença dele. Quando você buscar o Espírito Santo esta noite, faça isso com este entendimento. Diga a ele: Espírito Santo, eu não quero só que me visite esta noite. Eu quero que faça morada em mim. Quero que minha vida se torne seu lar permanente. Quero viver cada momento na sua presença, cada dia no seu poder, cada respiração no seu carinho. E aqui está a linda promessa. Quando seu coração está realmente aberto, quando a sua entrega é total, quando a sua fome é verdadeira, o Espírito Santo atende. Ele não consegue resistir a um coração que de verdade o busca, que de verdade o deseja, que de verdade está pronto para se entregar totalmente a ele. Mas deixe-me te avisar de algo mais. Quando o Espírito Santo vem para morar na sua vida de forma permanente, quando ele de fato faz o lar dele em você, sua vida nunca mais será a mesma. As coisas que antes te animavam não vão mais te satisfazer. As atividades que antes você gostava não vão mais te atrair. As diversões do mundo não vão mais te preencher. Isso não é uma perda, meu amigo. Isso é um ganho que não tem fim. Porque quando o Espírito Santo se torna sua fonte de satisfação, quando ele se torna sua fonte de alegria, quando ele se torna sua fonte de completude, você sente uma satisfação que este mundo nunca pode dar. Lembro de uma jovem chamada Patrícia, que estava vivendo uma vida de diversões mundanas, festas, relações sem futuro, busca constante por agitação e entretenimento. Uma noite, depois de uma festa particularmente vazia, ela se sentiu mais sozinha do que nunca. Ela buscou o Espírito Santo com estas frases: Espírito Santo, estou cansada desta vida vazia. Estou cansada de buscar satisfação em coisas que não satisfazem. Me visite esta noite. Preencha o vazio que estou tentando preencher com as diversões do mundo. Naquela noite, Patrícia sentiu uma visitação do Espírito Santo que mudou completamente o jeito dela ver a vida. Sentiu uma satisfação, uma plenitude, uma alegria que nunca tinha sentido em todas as suas buscas mundanas. E desde então, a vida dela foi totalmente transformada. Ela não busca mais satisfação nas coisas deste mundo. Ela encontrou no Espírito Santo uma fonte de alegria que nunca se esgota. É isso que acontece quando o Espírito Santo de verdade visita a sua vida. Você não só tem cura, não só sente poder, você sente uma satisfação que este mundo nunca pode dar. Você sente uma plenitude que é eterna, que é perfeita, que é completa. Agora, deixe-me falar de algo muito importante. Existem inimigos da visitação do Espírito Santo. Existem forças que tentam impedir que ele venha para a sua vida. O primeiro inimigo é a dúvida. Quando você busca o Espírito Santo, não duvide. Não pergunte se ele escuta, se ele responde, se ele vem. Busque a ele com fé simples e sincera. O segundo inimigo é o erro não confessado. O Espírito Santo é santo e ele não pode morar onde há sujeira. Antes de buscar a ele, olhe para o seu coração. Confesse qualquer erro, qualquer parte da sua vida que não está certa com a vontade dele. O terceiro inimigo é a distração. Vivemos em um mundo cheio de barulho, cheio de distrações. Quando você busca o Espírito Santo, tire todas as distrações. Crie um ambiente de calma e paz. O quarto inimigo é a impaciência. Queremos que o Espírito Santo venha no nosso horário, do nosso jeito, mas ele vem no tempo dele, do jeito dele. Seja paciente, seja insistente, seja constante. O quinto inimigo é o egoísmo. Quando você busca o Espírito Santo, não faça isso só para receber presentes. Faça isso para abençoar outros. Faça isso para ser usado por ele. Faça isso para a glória dele, não para a sua. Deixe-me contar sobre uma coisa que vivi que me ensinou muito sobre esses inimigos. Eu estava passando por um período em que sentia que o Espírito Santo não estava atendendo às minhas orações. Eu estava sem saber o que fazer, confusa, começando a duvidar. Uma noite, em vez de buscar o Espírito Santo com os meus pedidos de sempre, eu simplesmente perguntei: Espírito Santo, o que está impedindo que você venha para minha vida com mais força? Naquela noite, ele me mostrou partes da minha vida onde havia orgulho, onde havia egoísmo, onde havia distrações que estavam impedindo a visitação dele. Ele me mostrou que eu estava buscando o poder dele mais do que a ele mesmo. Ele me mostrou que eu estava mais interessada no que ele podia fazer por mim do que no que eu podia fazer por ele.
Foi uma noite de dor profunda, de arrependimento de verdade, de entrega total. E quando me levantei, senti uma nova presença, uma nova força, uma nova união com o Espírito Santo. Desde então, sempre que sinto que a visitação do Espírito Santo não está tão forte quanto eu gostaria, eu olho para o meu coração. Eu busco qualquer coisa que possa estar impedindo a presença dele e sempre encontro algo que precisa ser limpo, algo que precisa ser entregue, algo que precisa ser mudado. É isso que eu quero que você faça, meu amigo. Antes de buscar o Espírito Santo esta noite, olhe para o seu coração. Pergunte a si mesmo: existe algo na minha vida que pode estar impedindo a visitação dele? Existe erro não confessado? Existe orgulho? Existem distrações que estou permitindo? Existe egoísmo nas minhas intenções? E depois, com o coração limpo, com a consciência tranquila, com uma intenção pura, busque a Ele com estas frases: Espírito Santo, eu venho a você com o coração limpo. Eu olhei para minha vida e confessei tudo o que não é seu. Agora eu peço que me visite, mas não só para receber presentes. Eu peço que me visite para ser usado por você. Eu peço que me visite para ser um instrumento do seu carinho, do seu poder, da sua bondade. E aqui está a linda promessa. Quando você busca o Espírito Santo com essa atitude, com essa pureza, com essa intenção, ele não pode resistir. Ele precisa atender. Ele precisa vir. Ele precisa te visitar. Mas deixe-me falar de algo mais. Existem diferentes modos de o Espírito Santo se mostrar quando ele te visita. Às vezes, a visitação dele é forte. Você sente uma presença física tão real que é como se alguém tivesse entrado no seu quarto. Às vezes, a visitação dele é emocional. Você sente uma calma, uma alegria, um carinho que você não consegue explicar. Outras vezes, a visitação dele é mental. Você recebe coisas novas, entendimentos, uma sabedoria que não são seus. Outras vezes, a visitação dele é espiritual. Você sente uma ligação com o divino, uma conversa com o céu que é maior do que se pode entender. E outras vezes, a visitação dele é tão sutil que você quase não percebe. É simplesmente uma nova calma, uma nova paz, uma nova confiança. Não é forte, mas é real. Não é emocional, mas é profunda. Quero que você entenda que todas essas formas de aparecer são válidas. Todas são maneiras verdadeiras de visitação do Espírito Santo. Não busque apenas as formas fortes. Não despreze as formas suaves. O Espírito Santo sabe exatamente que tipo de visitação você precisa em cada momento. Lembro de um homem chamado Michael que vinha buscando uma visitação forte do Espírito Santo por meses. Ele tinha ouvido histórias de pessoas que tinham visto visões, que tinham ouvido a voz de Deus, que tinham sentido manifestações físicas poderosas. E ele queria o mesmo. Noite após noite, ele buscava o Espírito Santo pedindo uma visitação forte, mas noite após noite ele não sentia nada de exagerado. Ele começou a desanimar, a questionar se o Espírito Santo realmente escutava suas orações. Uma noite, em vez de pedir uma visitação forte, ele simplesmente disse ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu não me importo como você me visite, apenas me visite do jeito que você quiser, quando você quiser, como você quiser. Naquela noite, Michael não sentiu nada de exagerado, mas acordou com uma calma que não sentia há meses. Acordou com uma nova confiança, com a certeza de que não estava sozinho, de que o Espírito Santo tinha estado com ele o tempo todo. E enquanto pensava sobre essa experiência, ele percebeu algo extraordinário. Durante todas aquelas noites em que ele pensava que o Espírito Santo não o tinha visitado, ele tinha estado lá. Tinha estado trabalhando em silêncio no seu coração, preparando-o, moldando-o, transformando-o. A visitação não tinha sido forte, mas tinha sido real. Não tinha sido emocional, mas tinha sido profunda. Desde então, Michael aprendeu a reconhecer e valorizar todas as formas de visitação do Espírito Santo. Ele aprendeu que nem sempre ele vem com barulho e luz. Às vezes, ele vem como uma brisa suave, como um sussurro delicado, como uma presença silenciosa, mas poderosa. É isso que eu quero que você aprenda, meu amigo. Não limite o Espírito Santo às suas expectativas. Não diga a ele como ele deve te visitar. Simplesmente o convide, se entregue a ele e permita que ele venha do jeito que ele escolher. E aqui está outra verdade importante. A visitação do Espírito Santo nem sempre é fácil. Às vezes, ele vem para te confortar, sim,
mas outras vezes, ele vem para te desafiar. Às vezes, ele vem para te curar, mas outras vezes, ele vem para te quebrar, para poder te reconstruir. Às vezes, ele vem para te dar paz, mas outras vezes, ele vem para te incomodar, para te tirar da sua zona de conforto. Lembro com clareza de uma noite, há muitos anos, quando o Espírito Santo me visitou de um jeito que eu não esperava. Eu estava passando por um período de grande sucesso no meu trabalho. As pessoas vinham em multidões, os milagres aconteciam, as doações eram muitas, e, para ser sincera, eu tinha começado a me sentir um pouco orgulhosa, um pouco autossuficiente. Naquela noite, quando busquei o Espírito Santo com as minhas palavras de sempre, ele veio, mas não como eu esperava. Em vez da doce presença consoladora que eu estava acostumada, senti uma presença que era santa, que era purificadora, que era desafiadora. Nessa visitação, o Espírito Santo me mostrou partes do meu coração onde havia orgulho, onde havia autossuficiência, onde eu tinha começado a tomar para mim o crédito pelo que só ele podia fazer. Ele me mostrou que eu tinha começado a buscar o reconhecimento dos homens mais do que a glória de Deus. Foi uma noite de dor profunda, de arrependimento de verdade, de morte do ego, mas também foi uma noite de renovação, de volta ao estado normal, de retorno à humildade que é fundamental para ser usada por Deus. Na manhã seguinte, quando ajudei as pessoas, havia uma diferença notável. A força era mais pura, os milagres mais poderosos, a presença de Deus mais nítida. Porque quando o Espírito Santo nos visita para nos limpar, quando ele vem para nos quebrar, é sempre com o objetivo de nos usar com mais força. É isso que eu quero que você entenda. Não fuja das visitações desafiadoras do Espírito Santo. Não as evite. Receba-as com gratidão, porque são prova do amor dele por você. Um pai que ama o seu filho corrige, o guia, o molda, e o Espírito Santo, que te ama com amor perfeito, fará o mesmo com você. Quando você buscar o Espírito Santo esta noite, faça isso com este entendimento. Diga a ele: Espírito Santo, me visite como eu preciso ser visitado. Se preciso de conforto, me console. Se preciso de cura, me cure. Se preciso de correção, me corrija. Se preciso ser quebrado, me quebre. Faça o que for preciso para que eu possa ser a ferramenta que você quer que eu seja. E aqui está outra parte importante da visitação do Espírito Santo. Ele não vem apenas para trabalhar em você, mas para trabalhar através de você. Ele não vem apenas para te abençoar, mas para te usar para abençoar outros. Ele não vem apenas para te ajudar, mas para te ajudar para que você possa ajudar outros. Toda vez que o Espírito Santo te visita, toda vez que ele trabalha na sua vida, há um objetivo maior. Não é só para o seu bem-estar pessoal, mas para o bem-estar de todos os que creem, para o bem-estar dos perdidos, para o bem-estar do reino de Deus. Deixe-me contar sobre uma experiência que mostra isso perfeitamente. Há alguns anos, uma mulher chamada Linda me escreveu uma carta incrível. Ela vinha lutando com uma doença grave por meses. Os médicos tinham dado a ela apenas semanas de vida. Uma noite, desesperada, ela buscou o Espírito Santo com estas frases: Espírito Santo, se você me curar, eu prometo dedicar o resto da minha vida a ser sua ferramenta. Eu prometo usar a minha história para abençoar outros. Eu prometo ser um canal do seu carinho e do seu poder. Naquela noite, Linda sentiu uma visitação do Espírito Santo tão poderosa que sentiu literalmente como se uma eletricidade divina corresse por todo o seu corpo. Sentiu como se cada parte do seu ser estivesse sendo renovada, restaurada, refeita. Na manhã seguinte, quando foi ao hospital para os seus exames de rotina, os médicos não podiam acreditar no que viam. Não havia mais nenhum sinal da doença. Seu corpo estava totalmente curado, totalmente restaurado. Mas a história não termina aí. Fiel à sua promessa, Linda dedicou sua vida a ser uma ferramenta do Espírito Santo. Ela começou a ajudar outros doentes, a contar a sua história, a orar por cura. E através do trabalho dela, centenas de pessoas foram curadas, milhares foram abençoadas e muitas chegaram a conhecer Jesus. Você vê o padrão? O Espírito Santo visitou Linda não só para curá-la, mas para usá-la. Ele trabalhou na vida dela não só para o bem dela, mas para o bem de muitos outros. E é isso que ele quer fazer com você também. Quando ele te visita, quando ele trabalha na sua vida, é com o objetivo de te usar para abençoar outros. É com o objetivo de fazer de você um canal do seu carinho, do seu poder, da sua bondade. Quando você buscar o Espírito Santo esta noite,
Faça isso com este entendimento. Diga a ele: Espírito Santo, não me visite só para me abençoar, visite-me para me usar. Trabalhe na minha vida para que eu possa ser uma ferramenta de bênção para outros. Faça de mim um canal do seu carinho, do seu poder, da sua bondade. E aqui está uma verdade linda. Quando o Espírito Santo te usa para abençoar outros, quando ele flui através de você para ajudar outros, você também é abençoado. Quando você é um canal do carinho dele, você também sente esse carinho. Quando você é uma ferramenta do poder dele, você também sente esse poder. Quando você é um recipiente da bondade dele, você também sente essa bondade. Isso não é só teoria, meu amigo. Isso é algo que eu vivi milhares de vezes no meu próprio trabalho. Toda vez que o Espírito Santo me usa para curar alguém, eu também sou curada. Toda vez que ele me usa para confortar alguém, eu também sou confortada. Toda vez que ele me usa para abençoar alguém, eu também sou abençoada. É como se fosse uma regra espiritual. Quando você se torna um canal das bênçãos de Deus, essas bênçãos fluem através de você, mas também ficam em você. Quando você permite que o Espírito Santo te use para ser uma fonte de vida para outros, você também sente essa vida. Lembro de uma noite em especial no meu trabalho, quando uma mulher cega foi levada ao palco. Enquanto eu orava por ela, senti o poder do Espírito Santo fluindo através de mim de um jeito incrível. E quando ela gritou: "Eu consigo ver! Eu consigo ver!", não só ela foi transformada, mas eu também fui transformada. Senti uma renovação da minha própria fé, uma renovação da minha própria força, uma renovação da minha própria união com o Espírito Santo. É isso que acontece quando você permite que o Espírito Santo te use. Você não só abençoa outros, mas é abençoado. Você não só ajuda outros, mas é ajudado. Você não só dá vida a outros, mas recebe vida. E isso pode começar esta mesma noite. Quando você busca o Espírito Santo, quando pede que ele te visite, faça isso com a prontidão de ser usado por ele. Faça isso com a expectativa de que ele não só fará algo em você, mas fará algo através de você. Agora, deixe-me falar de algo muito prático. Depois que o Espírito Santo te visita, depois que ele trabalha na sua vida, há certas coisas que você precisa fazer para manter e alimentar essa visitação. Primeiro, você precisa ter uma vida de oração constante. A visitação do Espírito Santo não é um evento de uma só vez, é o começo de uma relação contínua. Você precisa falar com ele sempre, não só quando você precisa de algo, mas como você teria uma conversa com um amigo íntimo. Segundo, você precisa estudar a Palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra para continuar o trabalho dele na sua vida. Ele vai falar com você através dos textos sagrados, ele vai te guiar através dos princípios da Bíblia, ele vai te mudar através da verdade divina. Terceiro, você precisa obedecer aos seus comandos. Quando o Espírito Santo te manda fazer algo, dizer algo, ir a algum lugar, obedeça na hora. A obediência é o canal por onde o poder dele flui. A desobediência atrapalha o trabalho dele na sua vida. Quarto, você precisa manter o seu coração limpo. O Espírito Santo é santo, e ele não pode trabalhar com força em um coração impuro. Olhe para o seu coração sempre. Confesse qualquer erro na hora. Mantenha a sua consciência limpa diante de Deus. Quinto, você precisa procurar chances de ser usado por ele. Não espere que as chances cheguem até você. Busque ativamente maneiras de ser um canal do seu carinho, do seu poder, da sua bondade. Procure pessoas que precisam de oração, que precisam de ânimo, que precisam de ajuda. Deixe-me contar sobre um homem chamado George, que aprendeu essas lições de um jeito forte. Depois de sentir uma visitação transformadora do Espírito Santo, George pensou que a sua vida espiritual estava resolvida. Ele pensou que podia relaxar, que podia viver daquela experiência pelo resto da vida, mas aos poucos ele começou a notar que a presença do Espírito Santo na sua vida estava diminuindo. Os momentos de união ficavam mais raros. A sensação da presença dele sumia, a força parecia estar evaporando. Confuso e preocupado, George me escreveu perguntando o que tinha acontecido. Na minha resposta, eu expliquei que a visitação do Espírito Santo é como um fogo. Precisa ser sempre alimentado, sempre cuidado, sempre nutrido. Se você não cuidar, ele se apaga aos poucos. George entendeu o recado. Ele começou a ter uma vida de oração mais constante. Começou a estudar a palavra com mais atenção.
Começou a obedecer aos comandos do Espírito Santo com mais fidelidade, e aos poucos, a presença do Espírito Santo voltou à vida dele com mais força do que antes. A lição que George aprendeu é a lição que eu quero que você aprenda. A visitação do Espírito Santo não é um evento de uma só vez. É o começo de uma relação que precisa ser cultivada, nutrida, mantida. Quando o Espírito Santo te visitar esta noite, quando ele começar a trabalhar na sua vida, se comprometa a manter essa relação, se comprometa a alimentar essa união, se comprometa a ser um bom cuidador do que ele te deu. E aqui está outra verdade importante. A visitação do Espírito Santo não é só para o seu bem-estar pessoal. É para o bem-estar da sua família, da sua vizinhança, da sua igreja, da sua nação. Quando o Espírito Santo te visita, ele está te preparando para ser um agente de mudança no seu lugar. Cada pessoa que o Espírito Santo visita se torna um ponto de luz, em um mundo de escuridão. Cada pessoa que ele enche se torna um canal do seu carinho em um mundo de ódio. Cada pessoa que ele usa se torna uma ferramenta de esperança em um mundo de desespero. É disso que o mundo precisa desesperadamente. Pessoas que foram visitadas pelo Espírito Santo, que foram transformadas pelo poder dele, que foram cheias do seu carinho. O mundo não precisa de mais programas, mais métodos, mais estratégias. O mundo precisa de mais pessoas que viveram a realidade do Espírito Santo. Quando você buscar o Espírito Santo esta noite, faça isso com este entendimento. Diga a ele: Espírito Santo, não me visite só para o meu bem-estar pessoal, visite-me para o bem-estar da minha família, da minha vizinhança, da minha nação. Use-me para ser um agente de mudança neste mundo. E deixe-me te garantir uma coisa. Quando o Espírito Santo te visita com este objetivo, quando ele te enche com essa visão, sua vida terá um sentido e um propósito que você nunca imaginou. Você não vai mais viver só para si mesmo, você vai viver para algo maior, algo eterno, algo divino. Lembro de uma conversa que tive com uma jovem chamada Jennifer, que tinha sentido uma visitação poderosa do Espírito Santo. Ela me disse: Catherine, antes de o Espírito Santo me visitar, minha vida parecia tão pequena, tão sem importância. Mas agora eu sinto que sou parte de algo infinitamente maior. Eu sinto que minha vida tem um propósito eterno. É isso que acontece quando o Espírito Santo de verdade te visita. Não só a sua vida pessoal é transformada, a sua forma de ver a vida é transformada, o seu senso de propósito é transformado, o seu entendimento sobre o seu lugar no plano de Deus é transformado. E aqui está uma linda promessa. Quando você vive a sua vida com este propósito, quando você permite que o Espírito Santo te use para os planos divinos dele, você sente uma satisfação, uma plenitude, uma alegria que este mundo nunca pode dar. Agora, deixe-me falar de algo muito importante. Há momentos na vida em que você precisa de uma visitação especial do Espírito Santo. Momentos de crise, momentos de decisão, momentos de grande desafio. E nesses momentos, há um modo específico de buscar a ele que parece chamar a presença dele de forma extraordinária. Primeiro, você precisa vir a ele com total sinceridade. Não tente esconder a sua dor, o seu medo, a sua confusão. Ele já sabe de tudo o que você está sentindo. Ser sincero com ele não é para o bem dele, mas para o seu. Quando você é totalmente sincero, quando não tem nada a esconder, a presença dele pode fluir sem barreiras. Segundo, você precisa vir a ele com total humildade. Reconheça que você não tem as respostas, que você não tem a força, que você não tem a sabedoria. Isso não é confessar fraqueza, mas sim a realidade. E quando você reconhece a sua necessidade total dele, ele pode preencher essa necessidade por completo. Terceiro, você precisa vir a ele com expectativa, não como expectativa de quem se acha merecedor, mas como expectativa baseada em quem ele é, no carinho dele, na fidelidade dele. Ele quer te ajudar mais do que você quer ser ajudado. Ele quer te visitar mais do que você quer ser visitado. Deixe-me contar sobre algo que vivi que mostra isso. Há alguns anos, eu estava enfrentando a maior crise da minha vida. Havia ataques pesados contra o meu trabalho, havia problemas sérios de saúde, havia dificuldades financeiras enormes. Uma noite, eu me senti totalmente esmagada, totalmente desesperada. Eu me joguei diante do Espírito Santo com total sinceridade. Eu disse: Espírito Santo, eu não aguento mais. Cheguei ao limite da minha força, da minha sabedoria, da minha esperança. Se você não intervir, se você não me visitar de forma especial, eu não sei como vou continuar.
Naquela noite, eu senti uma visitação do Espírito Santo que foi diferente de todas as outras. Não só senti a presença dele, mas senti a força dele me enchendo. Não só senti o conforto dele, mas senti o poder dele me preparando. Não só senti o carinho dele, mas senti a sabedoria dele me guiando. Na manhã seguinte, eu me levantei com uma forma de ver as coisas totalmente nova. Os problemas continuavam lá, mas a minha capacidade de enfrentá-los tinha sido aumentada de forma divina. Os desafios continuavam sendo reais, mas a minha confiança na vitória tinha sido renovada por Deus. É isso que acontece quando você busca o Espírito Santo em momentos de crise com total sinceridade, com humildade completa, com expectativa verdadeira. Ele não só te visita, mas te prepara. Não só te conforta, mas te fortalece. Não só te ama, mas te enche de poder. E quero que você saiba que não importa quão grande seja a sua crise, não importa quão pesado seja o seu desafio, não importa quão desesperadora seja a sua situação, o Espírito Santo pode te visitar de forma especial. Ele pode intervir de forma divina. Ele pode mudar a sua situação por completo. Quando você buscar o Espírito Santo esta noite, faça isso com esta confiança. Diga a ele: Espírito Santo, eu confio no seu poder. Eu confio no seu carinho. Eu confio na sua fidelidade. Visite-me de acordo com a sua perfeita vontade. Trabalhe na minha situação de acordo com a sua sabedoria sem fim. E aqui está outra verdade forte. Quando o Espírito Santo te visita em momentos de crise, quando ele interfere na sua situação, ele não só resolve o seu problema imediato, mas te prepara para problemas futuros. Ele não só te dá força para a crise atual, mas te prepara para desafios futuros. Cada visitação do Espírito Santo te deixa mais forte, mais sábio, mais capaz. Cada interferência divina na sua vida te prepara para níveis mais altos de serviço, para responsabilidades maiores, para objetivos mais profundos. Isso faz parte do plano perfeito de Deus para a sua vida. Ele permite que você enfrente desafios não para te destruir, mas para te fortalecer. Ele permite que você passe por crises, não para te desanimar, mas para te preparar. E em cada situação, ele está pronto para te visitar, para intervir, para trabalhar de forma divina. Mas há algo mais que eu quero que você entenda. A visitação do Espírito Santo nem sempre muda a sua situação externa. Às vezes, ele muda a sua situação, outras vezes ele te muda para que você possa lidar com a sua situação. Lembro de um homem chamado Thomas, que vinha orando pela cura da esposa por meses. Ela tinha uma doença grave e os médicos tinham dito que não havia esperança. Noite após noite, Thomas buscava o Espírito Santo pedindo um milagre de cura. Uma noite, quando Thomas estava orando com força especial, o Espírito Santo visitou de forma especial. Mas em vez de dizer a ele que a esposa seria curada, ele deu a ele uma graça especial, uma força especial, uma paz especial para enfrentar o que estava por vir. A esposa de Thomas faleceu algumas semanas depois, mas Thomas testemunhou que a visitação do Espírito Santo tinha dado a ele tudo o que ele precisava para passar por aquela experiência com dignidade, com fé, com esperança. E depois da morte da esposa, Thomas se tornou uma ferramenta poderosa de conforto para outros que estavam passando por perdas parecidas. Você vê o padrão? O Espírito Santo visitou Thomas, não para mudar a situação dele, mas para mudar a ele, não para evitar a crise, mas para dar a ele a graça para passar pela crise. E no processo, Thomas se tornou um canal de bênção para outros. É isso que eu quero que você entenda. Quando você busca o Espírito Santo, não defina como ele deve responder. Não diga a ele exatamente o que ele deve fazer. Simplesmente convide, se entregue a ele e confie na sabedoria perfeita dele para saber exatamente o que você precisa. Às vezes, ele mudará a sua situação, outras vezes, ele mudará você. Às vezes, ele te dará o que você pede. Outras vezes, ele te dará algo melhor do que você pediu. Mas sempre quando você busca ele com sinceridade, com humildade, com fé, ele responde. E aqui está uma verdade final que eu quero dividir com você. A visitação do Espírito Santo não é só para esta vida. É uma preparação para a eternidade. Toda vez que ele te visita, toda vez que ele trabalha na sua vida, ele está te preparando para o seu destino eterno. Quando você chegar ao céu, quando vir Jesus cara a cara, quando entrar na presença eterna do Pai, você não será um estranho. Você terá sido preparado pelas visitações do Espírito Santo. Você terá se familiarizado com a presença divina.
Você terá se acostumado com a conversa celestial. É isso que faz com que as visitações do Espírito Santo sejam tão preciosas. Elas não são só para o bem-estar passageiro, elas são para o bem-estar eterno. Elas não são só para esta vida, elas são para a vida que está por vir. Quando você buscar o Espírito Santo esta noite, faça isso com esta visão eterna. Diga a ele: Espírito Santo, não me visite só para me abençoar nesta vida, visite-me para me preparar para a eternidade. Trabalhe na minha vida para que eu possa estar pronto para o meu destino eterno. E enquanto chegamos ao fim do nosso tempo juntos esta noite, quero te deixar com uma promessa. Uma promessa que não é minha, mas do próprio Espírito Santo. Uma promessa que foi provada em milhares de vidas, incluindo a minha. A promessa é esta: se você buscar o Espírito Santo esta noite com sinceridade, com humildade, com fé, com as palavras que eu dividi com você, ele te visitará. Talvez não do jeito que você espera, talvez não na hora que você espera, mas ele te visitará. Ele te visitará porque ele te ama. Ele te visitará porque deseja ter união com você. Ele te visitará porque tem um propósito para a sua vida. Ele te visitará porque quer te usar para os planos divinos dele. Mas deixe-me te contar algo mais profundo, algo que eu aprendi depois de décadas andando com o Espírito Santo. Existem segredos, existem mistérios profundos sobre a visitação dele que só são revelados àqueles que insistem, que buscam a face dele não só de vez em quando, mas dia após dia, noite após noite. E esta noite eu sinto no meu espírito que preciso dividir com você estes segredos mais profundos. Você sabe que o Espírito Santo tem favoritos? Não no sentido de ser injusto, mas no sentido de que existem certos corações que ele não consegue resistir. Existem certas atitudes que o atraem como mel atrai as abelhas, e uma dessas atitudes é o que eu chamo de fome santa. Lembro com clareza de uma senhora idosa chamada Agnès, que eu conheci há muitos anos. Ela tinha 82 anos. Tinha servido ao Senhor fielmente a vida toda, mas havia algo no espírito dela que era diferente. Ela tinha uma fome pelo Espírito Santo que eu não tinha visto em muitas pessoas jovens. Toda vez que ela falava dele, os olhos dela brilhavam. Toda vez que ela orava, era como se estivesse falando com o seu amado mais querido. Uma noite, depois de um dos nossos cultos, Agnès se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Ela me disse: Catherine, eu servi ao Senhor por 60 anos, mas sinto que mal estou começando a conhecer o Espírito Santo. Toda noite, antes de dormir, eu digo a ele: Espírito Santo, eu tenho mais fome de você esta noite do que eu tinha ontem. Me visite de um jeito mais profundo. Me mostre partes de você que eu nunca conheci. O que Agnès me contou depois me deixou sem palavras. Toda noite, durante os últimos 10 anos da vida dela, o Espírito Santo a tinha visitado de formas extraordinárias. Algumas noites, ele dava a ela coisas novas e profundas sobre os textos sagrados. Outras noites, ele mostrava a ela visões do céu. Outras noites, ele a enchia de poder para orar por pessoas específicas ao redor do mundo. Mas o mais incrível era isto. Agnès tinha se tornado uma intercessora tão poderosa que líderes espirituais de todo o mundo a procuravam para pedir oração. Presidentes, pastores, missionários, todos sabiam que quando Agnès orava, coisas divinas aconteciam. E tudo começou com aquela fome santa, com aquela sede insaciável por mais do Espírito Santo. Você consegue sentir essa fome crescendo no seu próprio coração enquanto eu falo? Você consegue sentir essa sede divina acordando no seu espírito? Esta é a primeira chave para as visitações mais profundas do Espírito Santo. Nunca se contente com o que você já viveu. Sempre há mais. Sempre há profundezas que você não explorou. Sempre há partes da forma de ser dele que você não conheceu. Quando você buscar o Espírito Santo esta noite, não faça isso com a atitude de eu já sei tudo o que há para saber. Faça isso com a atitude de Agnès. Espírito Santo, eu tenho mais fome de você esta noite do que eu tinha ontem. Me visite de um jeito mais profundo. Me mostre partes de você que eu nunca conheci. E aqui está o segredo lindo. O Espírito Santo nunca se cansa de se mostrar. Ele nunca esgota os seus recursos. Ele nunca diz: você já teve o suficiente. Quanto mais fome você tem dele, mais ele se mostra. Quanto mais você o busca, mais ele permite ser encontrado. Mas há algo mais que eu quero dividir com você.
algo que eu observei nas pessoas que sentem as visitações mais poderosas do Espírito Santo. É o que eu chamo de prontidão total. Não é apenas estar pronto quando é cômodo, quando é fácil, quando não custa nada. É estar pronto quando é difícil, quando é caro, quando exige sacrifício. Deixe-me contar sobre um jovem chamado Marcos, que frequentava os nossos cultos há alguns anos. Ele era um empresário bem-sucedido, tinha uma família linda, uma vida confortável. Uma noite, depois de uma visitação particularmente poderosa do Espírito Santo, ele sentiu um chamado claro, de deixar tudo e se tornar missionário na África. A decisão não foi fácil. Significava deixar o seu negócio, vender a sua casa, tirar os filhos das suas escolas. A esposa dele teve que entender essa direção radical, mas Marcos tinha aprendido algo sobre o Espírito Santo. Quando ele visita com uma ordem específica, a obediência na hora aumenta a força. Naquela noite, Marcos buscou o Espírito Santo com estas frases: Espírito Santo, eu não entendo totalmente porque você está me pedindo isso, mas eu confio em você. Eu estou totalmente pronto para você. Use-me como quiser, onde quiser, quando quiser. Minha vida não me pertence, pertence a você. O que aconteceu depois foi incrível. Deus não só providenciou de forma divina para a mudança de Marcos, mas na África ele se tornou uma ferramenta poderosa de reavivamento. Milhares de pessoas chegaram a conhecer Jesus através do trabalho dele. Igrejas foram criadas, vidas foram transformadas. Mas aqui está o que Marcos me disse anos depois. Caterine, eu pensei que estava sacrificando muito pelo Espírito Santo, mas ele me deu muito mais do que eu lhe dei. Pensei que estava deixando tudo por ele, mas ele me deu uma vida que eu nunca teria imaginado ser possível. Você consegue ver o princípio aqui. Quando você se entrega totalmente ao Espírito Santo, quando está disposto a fazer qualquer coisa que ele te peça, ele te visita com níveis de poder, de propósito, de satisfação que você nunca teria sentido de outra forma. Esta noite, quando você buscar o Espírito Santo, não peça apenas que ele te visite, diga a ele que você está totalmente pronto para ele. Diga a ele que não há nada na sua vida que não esteja à disposição. Diga a ele que você está disposto a ir onde ele te mandar, a fazer o que ele te pedir, a ser o que ele quer que você seja. E aqui está outra verdade profunda. O Espírito Santo é especialmente atraído pelo louvor de verdade. Não o louvor que é uma obrigação, não o louvor que é uma apresentação, mas o louvor que sai de um coração que de verdade reconhece quem ele é. Eu notei que algumas das visitações mais poderosas do Espírito Santo acontecem quando as pessoas se concentram não no que querem dele, mas em quem ele é. Quando o louvor se torna a linguagem do coração, quando a exaltação do nome dele se torna a paixão da alma, ele responde de formas incríveis. Lembro de uma noite em especial no meu trabalho, quando tudo parecia estar dando errado. O sistema de som falhou, as luzes se apagaram, houve confusão no palco, mas em vez de ficar chateada, senti um comando do Espírito Santo de começar a louvá-lo simplesmente por quem ele é. Comecei a falar no microfone sem música, sem luzes fortes, apenas exaltando o nome do Espírito Santo. Falei da santidade dele, do poder dele, do carinho dele, da fidelidade dele. E enquanto eu falava, algo começou a acontecer no ambiente. As pessoas na plateia começaram a chorar sozinhas. Algumas caíram de joelhos, outras levantaram as mãos para louvar e depois os milagres começaram. Sem que eu orasse por ninguém em especial, as pessoas começaram a ser curadas. Os surdos começaram a ouvir, os sem movimento começaram a andar. Foi como se o céu tivesse descido à terra. Depois dessa experiência, eu entendi algo profundo. Quando seu foco principal é louvar o Espírito Santo por quem ele é, quando a sua paixão principal é exaltar o nome dele, ele se sente honrado de uma forma especial. E quando ele se sente honrado, ele responde com manifestações poderosas da presença dele. Quando você buscar o Espírito Santo esta noite, comece com louvor. Antes de pedir qualquer coisa, antes de apresentar as suas necessidades, simplesmente o louve. Diga: Espírito Santo, você é santo, você é poderoso, você é carinho perfeito, você é sabedoria sem fim, você é o consolador, o guia, o mestre. Eu te louvo não pelo que você pode fazer por mim, mas por quem você é. E enquanto você o louva, enquanto exalta o nome dele, enquanto reconhece a grandeza dele, se prepare para a visitação dele. Porque o Espírito Santo nunca consegue resistir ao louvor de verdade. Ele nunca consegue ficar longe de um coração que de verdade o exalta.
Mas há algo mais que eu aprendi sobre as visitações do Espírito Santo. Algo que raramente é ensinado, mas que é totalmente importante. É isto. O Espírito Santo está especialmente presente nos momentos de dor de verdade. Vivemos em uma sociedade que tenta evitar a dor, que foge da tristeza, que busca o conforto a todo custo. Mas eu descobri que alguns dos encontros mais profundos com o Espírito Santo acontecem exatamente naqueles momentos em que o nosso coração está em pedaços, em que o nosso espírito está quebrado, em que chegamos ao limite de nós mesmos. Existe algo na dor que cria um espaço no nosso coração onde o Espírito Santo pode entrar de forma especial. É como se as paredes do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, da nossa independência caíssem e ele pudesse finalmente entrar nos lugares mais profundos do nosso ser. Lembro com clareza de uma das experiências mais poderosas da minha vida com o Espírito Santo. Eu tinha perdido alguém muito querido para mim e o meu coração estava destruído. Eu não entendia por que Deus tinha permitido aquela perda. Eu não entendia por que havia tanta dor. Eu me senti traída, confusa, perdida. Naquela noite, eu não busquei o Espírito Santo com palavras bonitas. Não busquei com uma teologia perfeita. Busquei com lágrimas. Busquei com perguntas, busquei com o coração totalmente em pedaços e simplesmente disse a ele: Espírito Santo, eu não entendo. Estou quebrada. Preciso que você venha a mim nesta dor. O que eu senti naquela noite mudou a minha vida para sempre. O Espírito Santo veio a mim com uma doçura que eu nunca tinha sentido. Ele não veio com respostas fáceis, não veio com explicações simples. Ele veio com a presença dele, veio com o carinho dele. Veio com um conforto que ia além de qualquer entendimento. Naquela noite, eu aprendi que o Espírito Santo não foge da nossa dor. Ele corre para ela. Ele não se afasta da nossa tristeza. Ele se aproxima dela. Ele não evita as nossas lágrimas. Ele as beija. Se esta noite o seu coração está em pedaços, se você está passando por dor, se você está enfrentando perda, quero que saiba que você está no lugar perfeito para uma visitação profunda do Espírito Santo. Não tente consertar o seu coração antes de ir a ele. Não tente arrumar a sua dor antes de se apresentar diante dele. Vá exatamente como você está. Diga a ele: Espírito Santo, meu coração está em pedaços. Eu não tenho palavras bonitas. Não tenho uma fé perfeita. Só tenho esta dor, esta confusão, esta necessidade desesperada de você. Me visite na minha dor. Encontre nas minhas lágrimas um convite para a sua presença. E aqui está a linda promessa. Ele virá. Virá não para condenar a sua dor, mas para curá-la. Virá não para julgar a sua tristeza, mas para confortá-la. Virá não para explicar o seu sofrimento, mas para te acompanhar nele. Mas deixe-me dividir com você outro segredo profundo sobre as visitações do Espírito Santo. Existe um lado da forma de ser dele que muitas pessoas não entendem por completo, a sua natureza de fogo. Quando a Bíblia diz que o nosso Deus é fogo que queima, não se refere apenas ao Pai ou ao Filho, refere-se também ao Espírito Santo. E quando o Espírito Santo te visita como fogo, ele vem não só para te confortar, mas para te limpar. Vem não só para te abençoar, mas para te queimar. Vem não só para te encher, mas para te esvaziar de tudo que não é dele. Estas visitações de fogo são algumas das que mais transformam, mas também algumas das mais difíceis. Porque quando o Espírito Santo vem como fogo, ele queima tudo que não pode existir na presença santa dele. Queima o orgulho, queima o egoísmo, queima as vontades humanas, queima a vida espiritual sem força. Lembro de algo que vivi há muitos anos durante um período de oração intensa. Eu vinha pedindo ao Espírito Santo que me visitasse com mais poder, que me enchesse de força de forma mais profunda. Uma noite, enquanto eu orava, senti uma presença que era diferente de tudo que eu tinha sentido antes. Não era a presença doce e consoladora que eu conhecia. Era uma presença que era santa, purificadora, que investigava. Era como se um fogo divino tivesse entrado no meu quarto e esse fogo começou a me mostrar partes da minha vida que precisavam ser limpas. Me mostrou atitudes que eu tinha achado certas, motivos que eu tinha escondido, coisas erradas que eu tinha aceitado. Foi uma experiência dolorosa, mas também foi uma experiência de libertação. Porque quando permitimos que o fogo do Espírito Santo nos limpe, saímos mais limpos, mais santos, mais poderosos. Aquela noite mudou o meu trabalho para sempre. A força que veio depois daquela limpeza foi diferente de tudo que eu tinha sentido antes.
Era mais pura, mais poderosa, mais eficaz, porque tinha sido limada pelo fogo do Espírito Santo. Se esta noite você sente o chamado para uma experiência mais profunda com o Espírito Santo, se você tem fome de uma força maior, de um poder maior, você precisa estar disposto a convidar o fogo purificador dele. Você precisa estar disposto a dizer a ele: Espírito Santo, não me visite só com seu conforto, visite-me com seu fogo. Queime tudo em mim que não pode existir na sua presença santa. Esta é uma oração perigosa, meu amigo. É uma oração que vai mudar a sua vida. Porque quando você convida o fogo do Espírito Santo, você não pode continuar o mesmo. Você não pode seguir vivendo na vida espiritual sem força. Você não pode seguir aceitando o erro na sua vida. Mas também é uma oração que vai te levar a níveis de união com Deus que você nunca imaginou ser possível. É uma oração que vai te preparar para ser usado por Ele de formas incríveis. É uma oração que vai te preparar para objetivos divinos além dos seus maiores sonhos. E deixe-me contar sobre outra parte das visitações do Espírito Santo que é particularmente poderosa, o desejo dele de usar a sua voz. O Espírito Santo não quer só morar em você, não quer só te encher, ele quer falar através de você, quer usar os seus lábios, a sua língua, a sua voz para comunicar as mensagens dele ao mundo. Uma das experiências mais incríveis que você pode ter com o Espírito Santo é quando ele começa a orar através de você, quando ele começa a falar através de você, quando a sua voz se torna a voz dele. É uma experiência que vai além de tudo que é natural e te leva para um mundo totalmente divino. Lembro da primeira vez que senti isso. Eu estava orando por uma mulher que tinha uma necessidade urgente, mas eu não sabia exatamente como orar por ela. De repente, senti o Espírito Santo tomando conta da minha voz. Palavras começaram a sair dos meus lábios que não eram minhas. Sabedoria começou a sair da minha boca que não era minha sabedoria. Era como se o Espírito Santo estivesse usando a minha voz para falar diretamente com esta mulher. O que aconteceu depois foi incrível. A mulher começou a chorar muito porque as palavras que saíam da minha boca estavam tocando exatamente as partes do coração dela que precisavam ser tocadas. Estavam respondendo a perguntas que ela nunca tinha me feito. Estavam curando feridas que eu não sabia que existiam. Desde então, eu vivi isso milhares de vezes e toda vez é igualmente incrível. Quando você permite que o Espírito Santo use a sua voz, quando você se entrega totalmente ao controle dele, ele pode ajudar as pessoas através de você de formas que vão além do seu conhecimento natural, além da sua sabedoria natural, além da sua capacidade natural. Esta noite, quando você buscar o Espírito Santo, não peça apenas que ele te visite, peça que ele use a sua voz. Diga a ele: Espírito Santo, tome conta dos meus lábios. Use a minha voz para comunicar as suas mensagens. Fale através de mim, ore através de mim, ajude as pessoas através de mim. E depois, nos dias que virão, fique atento aos comandos dele. Quando sentir que ele quer dizer algo através de você, não resista. Quando sentir que ele quer orar através de você, não duvide. Quando sentir que ele quer ajudar as pessoas através de você, não hesite. Porque quando você se torna uma ferramenta disposta para a voz dele, quando você permite que ele fale através de você, você sente uma parte da presença dele que é absolutamente incrível. Você não só é abençoado, mas se torna uma fonte de bênção para outros de formas que você nunca teria imaginado ser possível. Esta é a promessa que você pode levar consigo esta noite. Esta é a esperança que você pode ter enquanto coloca a cabeça no travesseiro. Esta é a expectativa que você pode ter enquanto se prepara para dormir. O Espírito Santo te visitará. Ele virá a você. Ele trabalhará na sua vida. Ele te transformará. Ele te usará. Ele te abençoará. Ele te preparará para a eternidade. Esta é a minha oração por você esta noite, meu amigo. Que o Espírito Santo te visite de forma especial. Que ele trabalhe na sua vida de forma poderosa. Que ele te use para os planos divinos dele. Que ele te prepare para o seu destino eterno. E quando você acordar amanhã, quando abrir os olhos para um novo dia, que seja com conhecimento de que você foi visitado pelo Espírito Santo, que seja com a certeza de que ele trabalhou na sua vida, que seja com a confiança de que você nunca mais andará sozinho, porque o Consolador, o Guia, o Mestre, fez morada no seu coração. Uma vez que o Espírito Santo te visita, ele nunca te deixa. Uma vez que ele faz o lar dele na sua vida, ele nunca vai embora. Uma vez que ele te enche com a presença dele, essa presença fica para sempre.
Esta é a linda promessa do Espírito Santo. Esta é a esperança gloriosa que temos nele. Esta é a maravilhosa realidade que pode começar para você esta mesma noite. Mas antes que terminemos o nosso tempo juntos, há algo mais que o meu coração precisa dividir com você, algo que eu guardei para estes momentos finais, porque eu sei que há alguns de vocês que têm escutado a noite toda com uma necessidade urgente nos seus corações. Há alguns que chegaram a este momento sentindo que talvez seja tarde demais para eles, que talvez tenham ido longe demais, que talvez o Espírito Santo não estaria interessado em visitá-los. Oh, meu amigo, se essa é você, se esse pensamento passou pela sua mente mesmo que por um momento, permita-me te dizer algo que vem direto do coração do Espírito Santo. Não há ninguém que foi longe demais, não há ninguém que está quebrado demais, não há ninguém que está sujo demais para a visitação dele. Não há erro grande demais, não há falha profunda demais, não há ferida antiga demais. Ele é o Espírito de restauração, ele é o Espírito de vida nova. Ele é o Espírito de segundas chances e terceiras e quartas e tantas quantas você precisar. A misericórdia dele é nova a cada manhã e o desejo dele de te visitar é tão forte esta noite quanto foi no primeiro dia em que ele te chamou pelo seu nome. Lembro de uma mulher que eu conheci há muitos anos. O nome dela era Beverly e quando eu a conheci, a vida dela estava totalmente destruída. Ela tinha perdido a família por causa do vício em álcool. Tinha perdido a casa, o emprego, o seu bom nome. Ela vivia nas ruas, dormindo onde podia, sobrevivendo como podia. Uma noite fria de inverno, Beverly encontrou abrigo em uma igreja pequena onde eu estava ajudando as pessoas. Ela se sentou na última fila com roupas sujas, cheirando a álcool, sentindo que não tinha o direito de estar ali. Mas enquanto eu falava sobre o carinho do Espírito Santo, algo começou a se mexer no coração dela. Depois do culto, Beverly se aproximou de mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela me disse, Senhora Kwan, a senhora acredita que o Espírito Santo poderia visitar alguém como eu? A senhora acredita que ele poderia me amar depois de tudo o que eu fiz? Eu segurei as mãos dela, as mãos tremendo desta mulher quebrada e disse a ela, Beverly, o Espírito Santo não te trouxe aqui esta noite para te condenar. Ele te trouxe aqui porque quer te visitar, quer te restaurar, quer te dar uma vida nova. Naquela noite, Beverly buscou o Espírito Santo com palavras simples, mas poderosas. Espírito Santo, eu sou um desastre. Eu arruinei a minha vida. Eu magoei todos que eu amo. Mas se você realmente pode usar alguém como eu, se você realmente pode me visitar, aqui estou. Me pegue exatamente como eu sou. O que aconteceu nos meses seguintes foi nada menos que um milagre. Beverly não só foi libertada do vício, não só encontrou emprego e casa, mas se reconciliou com a família. Mas mais que isso, Beverly se tornou uma ferramenta poderosa para alcançar outras mulheres em situações parecidas. Durante os últimos 15 anos da vida dela, Beverly trabalhou em abrigos para mulheres sem casa. Ajudou centenas de mulheres a encontrar esperança, a encontrar cura, a encontrar o Espírito Santo. E tudo começou com uma visitação em uma noite fria de inverno, quando uma mulher quebrada ousou acreditar que o Espírito Santo poderia amá-la exatamente como ela era. Se esta noite a sua vida parece um desastre, se você sente que foi longe demais, se você pensa que talvez seja tarde demais para você, quero que você escute estas palavras. O Espírito Santo te ama exatamente onde você está. Ele não te pede para se arrumar antes de vir a Ele. Ele não te pede para ter a sua vida em ordem antes de buscá-lo. Ele te pega exatamente como você é e te transforma no que Ele quer que você seja. Esta noite, não importa qual seja a sua condição, não importa qual seja a sua história, não importa quão quebrado você se sinta, você pode buscar o Espírito Santo com estas palavras. Espírito Santo, eu venho a você exatamente como eu sou. Eu não tenho nada para te oferecer, exceto meu coração quebrado, a minha vida arruinada, a minha necessidade desesperada de você. Mas se você pode usar alguém como eu, se você pode me visitar onde estou, aqui estou. E ele virá, ó, meu amigo, ele virá, porque o coração dele é especialmente atraído aos quebrados, aos perdidos, aos que sentem que não têm esperança. Ele corre para aqueles que o mundo rejeitou. Ele estende os braços para aqueles que sentem que não merecem o carinho dele. Mas deixe-me falar também com você que tem servido ao Senhor fielmente por anos. A você que é cristão há décadas, que leu a sua Bíblia, que foi à igreja, que tentou viver uma boa vida, porque há uma tentação sutil que atinge as pessoas maduras na fé, a tentação de pensar que já viveram tudo o que há para viver com o Espírito Santo. Oh,
Que engano terrível! O Espírito Santo é infinito, meu amigo. As profundezas dele nunca se esgotam. Os tesouros dele nunca se acabam, as revelações dele nunca param. Não importa quantos anos você tenha andado com ele, não importa quantas experiências você tenha tido, sempre há mais. Eu conheço pessoas que serviram ao Senhor por 50 anos, 60 anos, 70 anos e continuam tendo encontros novos com o Espírito Santo. Continuam sendo surpreendidos por novas revelações, novas experiências, novas partes do carinho e do poder dele. Não permita que a rotina te roube a expectativa. Não permita que os anos de serviço te façam pensar que você não precisa mais de visitas novas do Espírito Santo. Ele tem camadas e mais camadas de revelação para te dar. Ele tem profundezas e mais profundezas de experiência para dividir com você. Esta noite, mesmo que você conheça o Espírito Santo há décadas, busque a ele com fome nova. Diga a ele: Espírito Santo, depois de todos estes anos de te conhecer, eu ainda tenho fome de você. Depois de todas as experiências que dividimos, eu ainda quero mais. Visite-me esta noite com algo novo, algo fresco, algo que eu nunca senti antes. E deixe-me te garantir, ele responderá, porque o Espírito Santo nunca se cansa de se mostrar àqueles que o buscam com corações famintos, não importa quanto tempo eles estejam no caminho. Agora, há algo mais que eu quero dividir com você nestes momentos finais. É sobre o poder das palavras que você diz antes de dormir. Veja bem, existe algo especial naquele momento de passagem entre estar acordado e dormir. É como se fosse um portal, uma janela sagrada entre o mundo normal e o mundo espiritual. Quando a sua mente consciente começa a relaxar, quando as preocupações do dia começam a sumir, quando o seu espírito se acalma, é nesse momento que você está mais aberto à voz do Espírito Santo. É nesse momento que as barreiras ficam mais finas, quando o divino pode tocar o normal mais facilmente. Por isso, as palavras que você diz nesses momentos têm um poder especial. Por isso, o que você declara sobre a sua vida antes de dormir pode definir o rumo da sua noite e do dia seguinte. Por isso, o modo como você busca o Espírito Santo nesses momentos santos pode abrir portas no mundo espiritual que ficariam fechadas de outra forma. Não subestime o poder desse momento, meu amigo. Não o desperdice com preocupações bobas ou pensamentos ruins. Use-o para o que ele foi feito, para a união com o Espírito Santo, para o convite à presença dele, para a abertura do seu coração ao trabalho transformador dele. E deixe-me ser bem específica com você sobre as palavras exatas que você deve dizer. Porque depois de décadas de experiência, depois de ver milhares de vidas transformadas, eu descobri que existe uma sequência especial de palavras que parece abrir os céus de forma especial. Primeiro, comece com adoração. Espírito Santo, eu te adoro. Eu reconheço a sua santidade, o seu poder, o seu carinho perfeito. Você é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Depois, continue com a entrega. Eu me rendo completamente a você esta noite. Minha vida não me pertence, pertence a você. Faça comigo o que você quiser. Use-me como você quiser. Seja o dono absoluto da minha vida. Em seguida, mostre a sua fome. Eu tenho fome de você, Espírito Santo. Eu tenho sede da sua presença. Eu não me contento em te conhecer de longe. Eu quero intimidade com você. Eu quero experiências novas com você. Siga com prontidão. Eu estou totalmente pronto para você. Não há parte da minha vida que esteja fora dos limites para você. Não há sonho meu que seja mais importante do que a sua vontade. Use-me para os seus planos divinos. Depois, peça a visitação dele. Visite-me esta noite, Espírito Santo. Venha ao meu quarto. Venha ao meu coração. Venha ao meu espírito. Trabalhe em mim enquanto eu durmo. Fale com o meu espírito enquanto eu descanso. E por fim, termine com expectativa. Eu espero a sua visitação. Eu confio no seu carinho. Eu creio no seu poder. Eu acordarei amanhã transformado pelo seu toque. Estas não são palavras mágicas, meu amigo. São formas de mostrar atitudes do coração que o Espírito Santo não consegue resistir. São declarações de fé, de entrega, de fome que abrem as portas do céu. Mas lembre-se, não basta apenas dizer as palavras. Você precisa senti-las, precisa vivê-las, precisa permitir que saiam do fundo do seu ser.
Porque o Espírito Santo não atende a palavras vazias, mas a corações sinceros. E depois de dizer estas palavras, depois de fazer este convite sagrado, descanse na confiança de que o Espírito Santo responderá. Não fique acordado esperando alguma manifestação forte. Não fique ansioso se você não sentir algo na hora. Simplesmente confie que ele escutou, que ele responderá, que ele trabalhará. Às vezes, o trabalho dele será tão suave que você mal notará até a manhã seguinte. Outras vezes, será tão poderoso que será impossível não reconhecer. Mas sempre quando um coração sincero busca ele com estas palavras, ele responde. Eu vi isso milhares de vezes. Eu recebi cartas de pessoas ao redor do mundo testemunhando como estas palavras simples mudaram as suas vidas. Pessoas que foram curadas durante a noite. Pessoas que receberam orientação divina em sonhos. Pessoas que acordaram com uma nova força, com uma nova paz, com uma nova capacidade. E esta pode ser a sua experiência também, começando esta mesma noite. Esta pode ser a noite que marca um antes e um depois na sua caminhada com o Espírito Santo. Esta pode ser a noite que começa uma nova fase de união divina na sua vida, mas há algo mais que eu preciso te dizer antes que nos separemos. É sobre a importância da insistência. Veja bem, algumas pessoas esperam que uma única noite buscando o Espírito Santo deste jeito resolva todos os seus problemas e atenda a todas as suas orações. Mas a verdade é que a união com o Espírito Santo se desenvolve com o tempo, com a constância, com a insistência. É como qualquer relação profunda. Não se constrói em um dia. Constrói-se através de encontros repetidos, através de conversas contínuas, através de tempo passado juntos. E a sua relação com o Espírito Santo não é diferente. Por isso, eu te encorajo a não fazer desta noite um evento isolado. Faça dela o começo de um hábito noturno que continue pelo resto da sua vida. Toda noite, sem exceção, busque o Espírito Santo deste jeito. Toda noite, sem falta, o convide para o seu quarto, para o seu coração, para a sua vida. E você verá que a cada noite que passa, a união se aprofunda. A cada encontro noturno, a relação se fortalece. A cada convite repetido, a presença dele se torna mais real, mais nítida, mais constante na sua vida. Eu conheci pessoas que fizeram isso por anos, décadas até, e me dizem que toda noite continua sendo uma nova aventura. Todo encontro noturno continua sendo uma nova surpresa, porque o Espírito Santo nunca se torna previsível, nunca se torna rotineiro, nunca se esgota de novas formas de se mostrar àqueles que o buscam com frequência. Esta é a minha oração final para você esta noite, meu amigo. Que esta não seja apenas uma experiência isolada, mas o começo de uma aventura para toda a vida com o Espírito Santo. Que esta noite marque o início de uma união que crescerá e se aprofundará a cada dia que passa. Que você acorde amanhã com a certeza de que o Espírito Santo te visitou. Que você acorde com uma nova paz, com uma nova força, com uma nova esperança. Que você acorde sabendo que nunca mais andará sozinho, porque o Consolador, o Guia, o Mestre, fez morada no seu coração. E que nos dias, semanas, meses e anos que virão, você sinta partes do carinho dele que nunca imaginou. Que você sinta níveis do poder dele que nunca sonhou. Que você sinta profundezas da presença dele que nunca conheceu. O Espírito Santo está te esperando esta noite, meu amigo. Está esperando o seu convite, está esperando a sua entrega, está esperando o seu coração aberto e faminto. Não o faça esperar mais. Vá a ele esta noite. Busque a ele com as palavras que dividimos. Abra o seu coração completamente e se prepare para a visitação mais linda, mais transformadora, mais poderosa da sua vida. Porque quando o Espírito Santo visita um coração que de verdade o busca, quando ele encontra uma alma que de verdade tem fome dele, ele não só visita, ele fica. Não só toca, ele transforma. Não só abençoa, ele muda vidas para a eternidade. Esta é a promessa dele para você esta noite. Este é o presente dele para você. Esta é a sua chance para uma vida que você nunca imaginou ser possível. O Espírito Santo te ama, meu amigo. Te ama com um carinho que nunca falha, que nunca acaba, que nunca te abandona. E esta noite ele quer te mostrar esse carinho de um jeito que você nunca esquecerá. Vá a ele, confie nele, entregue-se a ele e permita que ele faça na sua vida o que só ele pode fazer. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Pare de dar desculpas e clique agora.
Você ouviu a mensagem, sentiu o poder da palavra, e sabe que este é o seu momento. Não deixe que a dúvida ou o medo te roubem a vida nova que o Espírito Santo tem reservada. A transformação não é para amanhã, é agora. Se você está pronto para parar de apenas existir e começar a viver com a força e a presença de Deus, precisa fazer parte desta comunidade. Se você está cansado de viver no quase, de sentir a presença de Deus de forma passageira, se você tem fome de uma intimidade que quebra todas as barreiras, escute. Nós não oferecemos apenas um clube de membros, entregamos as chaves para um nível de poder, propósito e paz que vai transformar cada dia da sua vida. O Espírito Santo está te chamando para mais. Não perca mais um segundo. Aperte o botão de inscrição agora, ative o sininho e venha conosco nessa jornada onde os milagres são rotina e a presença dele é constante. O seu antes e depois começa no momento em que você age. Clique e venha para a família que vive o sobrenatural. Clique agora e mude a sua vida para sempre. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar de vez, quero compartilhar uma coisa que tem me ajudado demais. Sabe quando a gente tem a impressão de que a vida tá uma bagunça e que falta um mapa pra gente se guiar? Eu me sentia assim. E a falta de sabedoria para lidar com certas situações acabava me sobrecarregando de um jeito que vocês não imaginam. Foi aí que eu conheci um livro chamado Guia da Mulher Sábia. Esse livro foi uma virada de chave. Ele me ensinou a resolver problemas que antes pareciam gigantes, me deu uma nova perspectiva e, de verdade, trouxe mais paz para o meu dia a dia. É um guia prático, cheio de sabedoria que a gente pode aplicar na nossa vida real. E ele fez tanta diferença para mim que eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link na descrição. E o melhor, comprando por lá, você ainda ganha um devocional de 30 dias de graça para continuar essa jornada de crescimento. De coração, se você sente que precisa de uma luz para algumas áreas da sua vida, dá uma olhada. Tenho certeza de que vai valer a pena. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.